Opa, tudo bem contigo? Meu nome é Pedro Bergo, eu sou médico formado pela PUC-RS e sou fundador da Penseira. E nesse vídeo eu vou te explicar, no menor tempo possível, o que é a Penseira, o que é o sistema PR1 e por que essa plataforma é tão poderosa e talvez seja a plataforma mais poderosa de revisão para a residência médica que existe atualmente e como é que ela pode te garantir uma vaga nas melhores residências médicas do país, na residência que você sempre sonhou em passar. E o que é a Penseira? A Penseira é um aplicativo de flashcards para residência médica com um sistema de repetição espaçada, o sistema PR1, que faz você lembrar de tudo que você estudou. E é tudo mesmo, o negócio parece bruxaria. E geralmente quando eu falo isso as pessoas acham que eu estou falando de lembrar aqueles decorebas de prova, como fórmula de Winters, aqueles negócios de sódio, onion gap e tudo mais. Eu não estou falando de decoreba de prova, apesar de que você vai lembrar disso também. Eu estou falando de mais entendimento dos assuntos, mais acertos em questões de prova, mais domínio dos casos que você atende no seu dia a dia, mais tempo livre no seu dia para passar com amigos, com família, mais tranquilidade na sua rotina de estudos e mais facilidade para chegar aos 80% e até os 90% de acerto nas provas de residência médica. A Penseira vai fazer sua cabeça explodir de tanta coisa que você vai aprender e, mais importante, reter, mesmo depois de muito tempo. A diferença vai ser tão brutal que vai chegar a incomodar ao ponto das pessoas, seus colegas, seus professores, acharem que você é um alienígena. Bom, mas será que esse papo todo aqui é verdade ou é mais conversa furada de internet? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui na Penseira a gente é realmente apaixonado pela plataforma e principalmente pelo resultado que ela entrega. A Penseira foi o motor das minhas aprovações em todas as provas de residência médica que eu fiz. USP São Paulo, Unifesp, Einstein, Sírio e Sul São Paulo. E não é só comigo, quer ver? Olá, meu nome é Letícia, eu sou médica formada pela UFPR no ano passado. Esse ano eu estudei para a prova de residência só pela Penseira e consegui fazer 92 pontos na ENARE. Ano passado eu fazia um cursinho, mas eu não ia fazer prova no final do ano, então eu não me dedicava muito. Eu só assistia as principais aulas e fazia alguns simulados. No final do ano, no último simulado, eu fiz só 67 pontos, e aí eu percebi que eu precisava mudar meu método de estudos. Eu já conheci o Anki, então comecei a fazer flashcards pro Anki, mas isso tinha dois problemas. O primeiro é que eu demorava muito para fazer os flashcards, e o segundo era que, como eu não tinha experiência nisso, os meus flashcards não eram muito bons. Até que em abril, o Pedro lançou a Penseira, eu comprei no primeiro dia e foi a melhor coisa que eu fiz. Comecei a fazer flashcards todos os dias, e provas na íntegra uma vez por semana, como o próprio Pedro recomenda. E isso deu muito certo. Todos os conteúdos que parecia que eu estudava e esquecia, conceitos que eu confundia, tratamentos que eu confundia, tudo foi ficando cada vez mais claro na minha cabeça, e isso foi se refletindo nos simulados, até que em outubro, no último simulado que eu fiz, eu consegui fazer 94 pontos. Isso dá uma diferença de 27 pontos de antes da Penseira para depois da Penseira. E o mais importante foi que isso se consolidou na principal prova, na prova que eu mais queria, que era o ENARE, em que eu consegui fazer 92. Quando eu tava fazendo a prova, parecia que eu já conhecia as questões, que eu já tinha feito antes, porque são questões que estavam nos flashcards que eu já tinha respondido 1000 vezes. Ou então, quando eram questões mais complexas, os flashcards davam um bom embasamento para eu conseguir construir um raciocínio e responder as questões. As pessoas me perguntam hoje quantas questões você fazia por semana. Eu não fazia nenhuma questão, além das provas na íntegra. Nunca fiz nenhum banco de questões. Eu fazia flashcards todos os dias e prova na íntegra uma vez por semana. Eu acredito que esse método seja o melhor, porque eu nunca consegui imaginar um resultado tão bom antes de fazer isso, antes de conhecer a Penseira. E eu super recomendo, acho que se fizer direitinho, flashcards todos os dias e prova na íntegra uma vez por semana, não tem como dar errado. Meu nome é André Rocha. No final do ano passado eu fiz as provas de residência médica, mas não fui aprovado. Percebi depois que faltaram revisões. Eu estudava o assunto uma única vez e achava que estava garantido. Eu estava muito enganado. O perfil Anki Master, que hoje vocês conhecem como Penseira Média, estava anunciando a criação de uma nova plataforma de estudos baseada em flashcards, totalmente diferente de tudo que havia até então. Eu estava um pouco desconfiado no início. Resolvi dar um voto de confiança e testar a plataforma. De fato, a Penseira mudou totalmente o meu modo de estudar, meu modo de revisar. Meu mundo virou do avesso com a Penseira. Final de julho, eu estava com uma média de simulados de 60%. E hoje, estamos em começo de outubro, estou beirando os 80%. Esse incremento ele só foi possível graças à Penseira. Acho que eu não conseguiria os resultados que eu tenho hoje sem a Penseira. Ou talvez até conseguiria, mas com muito mais esforço.
A Penseira é mais completa do que todos os cursinhos tradicionais que você tem por aí. É totalmente diferente. Se fosse a Penseira, realmente mudou meus estudos, mudou minha vida, e eu faço propaganda gratuita para toda e qualquer pessoa que quiser saber sobre. Meu nome é Bruna, tenho 24 anos, faço medicina aqui na Federal de Pelotas, assinei o Penseira em abril de 2022 e desde então eu tive experiências muito boas com ele. Eu não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras de assinar o Penseira, então eu corri atrás, falei com os meus pais, falei com a minha tia, e aí a minha tia acreditou bastante em mim, disse que me daria o Penseira, o curso do Penseira. Eu faço os flashcards todos os dias, né, eu tento todos os dias, e eu vi uma diferença muito grande em relação aos meus outros colegas, e até os professores já comentaram isso comigo, que eles fazem perguntas e eu sei responder, assim, perguntas até de matérias que eles não deram ainda, porque eu costumo liberar alguns decks do Penseira de matérias que eu ainda não estudei, e depois de fazer os cards é que eu estudo a matéria. Dá um pouco mais de trabalho, mas eu sinto que eu retenho mais o conteúdo. Eu senti um salto gigantesco, assim, da minha vida antes da Penseira e depois da Penseira. Eu percebi que antes do Penseira, eu esquecia muito rápido, assim, mesmo estudando, fazendo as questões, eu esquecia muito rápido. Nas provas eu vi bastante diferença, porque parece que tá perguntando exatamente igual tá no flashcard, então eu sei super responder assim, sem titubear, sem duvidar. Quando eu não faço flashcards, eu me sinto em dívida com ele, então eu vejo assim que é um compromisso que eu assumi comigo mesma, que vale muito a pena. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida até hoje, sem dúvida alguma. Meu nome é Israel, sou estudante de medicina da URGS, atualmente cursando o 6º semestre, mas eu comecei a usar a Penseira na primeira semana do 5º semestre, que é quando na URGS a gente começa a ter contato com a clínica médica. Confesso que eu fiquei com bastante medo, assim, de começo, de assinar o aplicativo, que eu tinha medo, que a princípio é um aplicativo que foi criado, voltado para as pessoas estudarem para a prova de residência. Então, médicos formados, pessoal no final do internato, e eu achei que as coisas seriam abordadas de uma forma complexa, assim, sem abordar as coisas de base, sem explicações, e logo de cara eu já percebi que as coisas não eram assim, que o deck ele abordava sim as coisas mais básicas, que ele explicava as coisas, que tinha comentários, tudo o que vocês tiverem em aula, tudo o que for cair nas provas de vocês vai estar abordado no deck. Inclusive, vão ser abordadas mais coisas que vocês não vão ter em aula, que os professores não vão falar e que vocês vão ter que estudar por fora, vão ter que buscar um pouco mais. Outra coisa que eu queria falar, e daí mais especificamente para quem estuda para flashcards, vocês sabem que o Anki, ele não te dá direito a ficar doente, ele não te dá direito a matar um dia de estudo. Se tu não faz um dia no Anki, ele acumula para outro dia e tu fica muito cansado, ou tu faz as cartas de forma mal feita. E essa é uma das principais vantagens da Penseira, assim, em relação ao Anki, que é o fato de que quando tu não faz as cartas num dia, ela recalcula aquelas cartas do dia e dilui ela ao longo dos próximos dias para ti. Essa talvez seja a principal vantagem, assim, para quem tá no ciclo clínico e tá bem sobrecarregado, que não tá estudando para residência. A Penseira já mudou a vida de muita gente e tá pipocando mais resultados como esse a cada dia que passa. Agora que você já entendeu um pouco do que a Penseira pode fazer, eu vou te mostrar de onde ela surgiu e como que isso tudo funciona. Mas como eu não quero fazer você perder seu tempo, primeiro eu preciso definir para quem a Penseira serve e para quem a Penseira não serve. E para quem é a Penseira? A Penseira é para você, estudante de medicina no internato ou médico formado, que está se preparando para uma prova de residência, principalmente provas muito concorridas. Você que está lutando pelas melhores vagas, você precisa dar um passo além da concorrência. As provas de residência elas estão ficando cada vez mais concorridas e mais difíceis, e para passar com segurança você precisa das melhores ferramentas e das melhores estratégias. Não dá para deixar espaço para a sorte aqui. A Penseira também é para você, estudante do ciclo clínico, que quer construir uma base forte para o internato e para as provas de residência. E isso aqui faz uma diferença absurda. Quem começa mais cedo consegue abrir um espaço enorme em relação à concorrência e acaba sofrendo bem menos na preparação oficial. E para quem não é a Penseira, por enquanto, não é para você que está no ciclo básico. A gente está preparando algo para você, mas por enquanto, vai nos acompanhando lá no Instagram para ficar ligado nas novidades. E de onde é que veio a Penseira? Olha, você pode até não acreditar, porque eu sei que eu tenho bastante cara de nerd, mas eu nem sempre fui um bom aluno. Na verdade, no ensino médio, eu era um péssimo aluno.
Eu estava muito mais interessado em jogar Age of Empires a noite inteira e sair com meus amigos do que aprender o binômio de Newton. E aí o que aconteceu foi que quando chegou a hora de eu prestar o vestibular, eu não sabia nem o que eu queria fazer. Eu demorei muito tempo para descobrir que eu realmente queria fazer medicina, tanto que eu até fiz um ano de direito antes de prestar o vestibular. E aí quando eu decidi mesmo que eu queria tentar medicina, eu larguei o direito e comecei a estudar. E tem uma história que eu já contei algumas vezes lá no Instagram que me marcou muito e que me deu o pontapé inicial para começar a estudar com mais seriedade para medicina. Naquela época eu ainda estava meio indeciso, eu não sabia nem se eu ia ser capaz de passar num vestibular concorrido como esse. O que aconteceu foi que um belo dia eu resolvi ir numa festa lá na cidade onde eu morava, em Cuiabá, e essa era uma festa famosa lá que acontecia na Federal da cidade, chamava Festa Clandestina. Bom, chegou uma hora lá na festa que eu encontrei uma colega minha do ensino médio, e essa pessoa passou praticamente o ensino médio todo na mesma sala que eu. Ou seja, ela viu o tanto que eu era um aluno exemplar, né? Aí eu fui lá cumprimentar ela, conversa vai, conversa vem, e uma hora ela perguntou o que eu tava fazendo da vida. Nessa hora eu falei, pô, tô estudando para fazer medicina. E ela pegou e riu da minha cara. Não foi por maldade, eu acho. Simplesmente escapou. Ela viu de perto o tanto que eu era um aluno ruim no ensino médio e não resistiu. Ela ficou sem graça, eu fiquei mais ainda, mas ficou tudo bem. Só que isso aí não saiu da minha cabeça. Foi nesse momento que eu ganhei o gás que faltava para estudar para o vestibular, porque até então eu ainda estava confuso. Eu não sabia o que fazer e ainda não tinha tanto ânimo para estudar. E aí eu botei a mão na massa mesmo. Estudei pra caramba, quase não saía de casa, não fazia nada além de estudar. E depois de um ano e meio, quase 2 anos, bem sofridos, eu consegui passar. E aí eu comecei a faculdade e logo na primeira semana, sei lá por quê, eu comecei a pesquisar sobre como fazer residência médica nos Estados Unidos e fiquei com muita vontade de tentar. Nessa época eu tinha vontade de morar fora, eu queria saber como é que era a formação no exterior e resolvi tentar esse desafio. Comprei os livros preparatórios, o First Aid, comprei umas aulas, fazia questões, me empolguei de verdade nisso aí. Bom, aí eu comecei a fazer uns simulados, né? No meu primeiro simulado eu tive uma nota muito ruim, mas eu achei que isso ia melhorar. No segundo simulado, minha nota realmente melhorou um pouquinho, mas continuava bem ruim. Aí eu resolvi fazer um terceiro simulado nessa mesma semana e a minha nota foi pior do que no primeiro. Aí eu comecei a ficar preocupado. Pô, eu tava estudando pra caramba e mesmo assim não tava evoluindo. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu estudava uma coisa hoje e uma semana depois eu já não lembrava mais nada daquele assunto. Quando chegava a hora da prova eu ficava nervoso, tudo piorava e eu acabava errando as questões. E errando questões de coisas que eu tinha estudado. Isso que é o pior. Foi aí que eu pensei, poxa, eu preciso achar uma solução para isso, porque senão eu vou estar jogando meu tempo, meu dinheiro no lixo e não vou passar de qualquer jeito. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre métodos de estudo e sobre como os americanos estudavam para essa prova e acabei esbarrando em um post no Reddit sobre o Anki, que é um aplicativo de revisões por flashcards, que são perguntas e respostas simples e diretas. E eu comecei a usar esse aplicativo já no primeiro mês de faculdade. Depois que eu aprendi a usar o Anki e comecei a implementar os flashcards com repetição espaçada na minha rotina de estudo, as minhas notas na faculdade mudaram drasticamente. Meu aproveitamento na faculdade de medicina mudou drasticamente. Foi aí que eu comecei a implementar isso de verdade na minha base de estudos e nunca mais parei. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que o Anki não tinha algumas coisas que eu precisava. Ele não era um aplicativo criado para estudantes de medicina. Na verdade ele foi feito para você estudar idiomas. Inglês, japonês, alemão. E o problema é que a medicina é um mundo à parte e nem sempre o Anki tinha o que eu precisava. Além disso, eu demorava muito tempo criando minhas próprias cartas e isso me deixava bem frustrado. No fim do dia não sobrava tempo para nada e eu não conseguia aproveitar a faculdade, as festas, os amigos como meus colegas faziam. Passou aí um tempo e eu acabei decidindo fazer residência médica aqui no Brasil e também acabei criando um Instagram para compartilhar um pouquinho a minha experiência com o Anki e para ensinar mais pessoas a usarem e para facilitar o caminho de uso de flashcards com repetição espaçada na faculdade de medicina. Esse Instagram cresceu super rápido e ficou muito maior do que eu esperava. Eu consegui ajudar muita gente e foi uma experiência muito bacana. Só que chegou uma hora que eu percebi uma coisa. Eu podia fazer algo melhor. Algo que corrigisse os defeitos do Anki e que conseguisse ser mais voltado e mais específico para o estudante de medicina. Principalmente para quem está se preparando para uma prova de residência médica, assim como eu estava na época. E foi aí que nasceu a ideia da Penseira. A Penseira foi desenvolvida para ser o melhor aplicativo de repetição espaçada baseado em flashcards, voltado especificamente para estudantes de medicina. Não tem nada igual no mercado. Aqui o esquema é completamente diferente. A gente estudou os algoritmos de repetição espaçada mais usados no mundo e construiu o nosso próprio sistema, voltado para o estudante de medicina e para quem está se preparando para uma prova difícil como é uma prova de residência médica. E a gente ainda implementou novas funções que não existiam em nenhum outro lugar para potencializar os resultados da repetição espaçada e aliviar a carga de trabalho desse tipo de estudo. Isso realmente é muito importante porque esse método funciona pra caramba, mas não é milagre. Você precisa se dedicar também,
E o que muita gente reclamava para mim sobre o Anki é que acabava não aguentando a quantidade de cartas, acabava perdendo um dia e as coisas iam acumulando e no fim as pessoas acabavam desistindo. Você não pode deixar algo assim acontecer no seu ano de prova, porque isso pode realmente custar a sua vaga de residência médica. Beleza, eu já te expliquei para quem é, para quem não é, já te contei um pouco da história da Penseira, como é que ela surgiu, e agora eu vou te explicar todo o fundamento científico do nosso aplicativo, como ele funciona e quais são as funções da Penseira. Antes da gente começar, eu preciso te mostrar como é que as pessoas estudam, para poder te mostrar um pouco da diferença que o nosso aplicativo pode fazer. E eu já vou te adiantar que existe um jeito certo e existe um jeito errado de estudar. Eu quero começar te falando um pouco sobre o jeito errado de estudar. E esse eu tenho certeza que você já conhece. É aquele jeito em que você vê uma aula em uma sala de aula ou uma videoaula no seu computador em casa mesmo, lê um texto enorme, faz algumas questões, completa lá o checklist da semana e você acha que é isso, que você está pronto e que quando chegar a prova você vai estar sabendo de tudo. Ah, e não dá para esquecer de revisar, né? Sempre te falam que você precisa revisar para não esquecer as coisas, né? E como é que a gente revisa desde o ensino médio, desde até o ensino fundamental? Quando a gente faz isso, a gente pensa em reler o material, talvez até fazer algumas questões. Isso não vai funcionar tão bem quanto você acha e eu vou te provar isso já já. A maioria das pessoas, talvez até você, usa basicamente 3 ferramentas para estudar: a leitura, um resumo e um marca-texto colorido. Você já deve ter notado que isso aí não funciona tão bem, né? E existe uma razão para isso. A gente já sabe por anos de evidência científica que esses métodos são de baixíssima utilidade. Eu gosto de exemplificar isso aqui com um artigo desse cara aqui, o Dunlosky, que fez uma revisão comparando métodos de estudo e classificou eles conforme o nível de utilidade. Eu separei aqui 5 métodos para a gente começar, que eu acho que são os mais populares: a leitura, os resumos, o marca-texto, estudo ativo e repetição espaçada. E é com base nesses 2 últimos métodos de alta utilidade que a Penseira funciona. Para começar, eu preciso te explicar o que é o estudo ativo. E olha, existem várias definições mais corretas do que essa que eu vou te dar, mas eu gosto dessa daqui porque ela é simples, fácil de entender e fácil de aplicar no seu dia a dia. O estudo ativo é todo aquele em que você não consegue dormir no meio. Se eu estender esse vídeo aqui por mais umas 2 horas, você com certeza vai encher o saco e vai acabar dormindo. Se você está lá naquela aula de 6 horas numa sala escura, você acaba capotando, é inevitável. Agora, você não consegue dormir respondendo flashcards, fazendo uma prova ou fazendo outra coisa que exige algum poder cerebral de verdade. E para te mostrar o verdadeiro poder do estudo ativo, eu trouxe um artigo que eu gosto bastante, do Karpike. Esse cara aqui, ele pegou 90 estudantes e dividiu eles em 4 grupos. E o que eles iam fazer? Eles iam estudar um texto científico, basicamente o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Uma coisa bem parecida com a faculdade de medicina mesmo. Esses grupos estudariam o texto de formas diferentes e fariam uma prova na semana seguinte. O primeiro grupo leu o texto científico uma única vez. O segundo grupo fez a leitura em vários momentos diferentes, mas durante o mesmo dia. Basicamente o que você faz antes de uma prova. Você vai lá, pega aquele resumo do seu amigo, lê 550 vezes e vai para a prova com a fé que vai dar tudo certo. O terceiro grupo construiu um mapa mental. E o bacana aqui é que os pesquisadores até ajudaram os alunos a construir um mapa mental efetivo, eles ensinaram mesmo. O quarto grupo é o grupo do estudo ativo. E aqui eles fizeram uma técnica bem simples de estudo ativo. Basicamente os caras iam pegar, ler o texto e depois escrever tudo que eles lembrassem do texto em uma folha em branco logo depois. Então eles tinham que realmente pensar naquilo para poder levar para o papel. Depois de uma semana, os estudantes foram chamados para fazer a prova, mas antes disso, olha que legal, os pesquisadores perguntaram para esses estudantes: olha só, qual das técnicas de estudo você acha que vai ser a melhor de todas? E o resultado é esse aqui da tela. A maioria dos estudantes achou que a leitura em várias vezes ao longo do dia seria o melhor método. A leitura em uma única vez ficou logo atrás e o que todo mundo achou que ia ser o pior de todos era o estudo ativo. E aí chegou a prova e essa prova ela tinha 2 tipos de questões. Questões de fatos e questões de inferências. As questões de fatos eram aquelas perguntas pontuais, jogo rápido, sabe ou não sabe. Já as questões de inferência, o aluno tinha que fazer conexões maiores e tinha que realmente pensar um pouco mais no assunto. E esse aqui foi o resultado. Olha só, o pessoal que leu uma única vez teve um resultado muito abaixo dos outros. Quem leu mais de uma vez no mesmo dia até teve um resultado melhor, mas mesmo assim não foi tão expressivo quanto o pessoal do estudo ativo, tanto nas questões de fato quanto nas questões de inferência. Uma única sessão de estudo ativo aumentou o resultado em relação a quem leu só uma vez em quase 40%. Então quer dizer que se você sentar aí na sua cadeira e escrever tudo que você estudou na sua aula agora, você aumenta o seu desempenho em até 40%. Isso é uma única sessão, chega a ser bizarro. E a gente já sabe disso há muito tempo, tem estudo sobre isso desde a Segunda Guerra Mundial, mas por algum motivo a gente continua estudando errado.
O problema é que isso aqui não funciona para sempre. Depois de uma semana ou até depois de alguns dias, você começa a esquecer tudo que você estudou. E eu aposto que isso aqui já aconteceu com você. Você estava lá estudando para uma prova, estudou pra caramba, virou noite, fez questão, fez tudo para ir bem. Quando chegou na prova, você tirou um 10, arrasou, maravilha. Uma semana depois, aquele mesmo professor te faz uma pergunta no ambulatório ou na sala de aula e você já não lembra mais nada. Parece que o Smith chegou ali só para apagar sua memória. Sorry. O pior é que você sabe o conteúdo, mas por algum motivo parece que ele foi deletado do seu cérebro. Isso acontece porque a nossa memória ela segue uma curva de esquecimento. A gente não foi programado para lembrar de tudo aquilo que a gente entra em contato. A gente acaba enlouquecendo. O normal é esquecer e muito rápido aquilo que você não usa. E é por isso que o segundo pilar da penseira é a repetição espaçada. E o que é a repetição espaçada? Repetição espaçada nada mais é do que você fazer revisões programadas no momento exato em que a curva de esquecimento começa a cair. Então assim, um pouquinho antes de você esquecer, você vai lá e revisa o assunto de novo. Com isso, a curva de esquecimento vai ficando cada vez mais paralela e você consegue uma retenção brutal de tudo que você estudou. Acaba aquele negócio de estudar em um dia e esquecer em outro. Nunca mais você vai ter aquele branco em prova. E será que isso aqui funciona mesmo? Vamos dar uma olhada nesse artigo aqui do Karpike, o mesmo cara do outro artigo, só que ele fez um experimento aqui um pouquinho diferente. Agora, o Karpike pegou 120 estudantes e dividiu de novo em 4 grupos e deu para eles um texto científico. Cada grupo ia estudar esse texto de um jeito diferente. Primeiro grupo, leitura simples. Segundo grupo, estudo ativo daquele mesmo jeito que a gente viu antes. Terceiro grupo, estudo ativo daquele mesmo jeito, folha de papel, só que várias vezes no mesmo dia. E o quarto grupo, esse sim é o grupo da repetição espaçada, fez várias sessões de estudo, mas em dias e intervalos diferentes. Então, eles faziam o estudo ativo hoje, depois fazia amanhã, depois no quarto dia, e assim vai. Esse sim é o grupo da repetição espaçada. Depois de um tempo, esse pessoal fez uma prova e esse aqui foi o resultado. Você pode ver que a diferença entre o grupo que só leu o texto e o grupo do estudo ativo foi aquela que a gente viu antes, mais ou menos 30% a 40%. Depois disso, você pode ver que entre o estudo ativo em uma única sessão e em várias sessões no mesmo dia, quase não teve diferença. Então não adianta você ficar lá fazendo várias vezes a mesma coisa e achar que isso vai te trazer aprovação na residência, porque não vai. O quarto e último grupo foi o da repetição espaçada e olha a monstruosidade desse método. Em relação ao estudo ativo, o benefício foi de quase 40%. Quer dizer, você está aumentando muito seu desempenho nas provas usando isso. Beleza, mas como é que você pode implementar estudo ativo e repetição espaçada na sua rotina de estudo? Tem várias formas de fazer isso e talvez o jeito mais simples e mais fácil seja com flashcards de papel. Você vai lá, escreve uma pergunta em um pedaço de papel, escreve a resposta e fica virando aquele negócio o dia inteiro. Só que o problema disso é que você vai precisar controlar o ritmo de revisão e isso acaba ficando bem complexo com o passar do tempo. Além do que, esses flashcards de papel eles vão acabar tomando um espaço enorme na sua casa. Você quer outras formas de fazer isso? Você pode fazer com tabelas de Excel, com questões, com aplicativos como o Notion, que apesar de não funcionarem tão bem, vão funcionar muito melhor do que aquele método tradicional de ler, resumir e marcar texto. Então, só com isso aqui você já consegue sair desse vídeo mudando a sua vida de estudo. Mas existe uma opção ainda melhor. A questão é que você precisa de um sistema que consiga automatizar e personalizar a repetição espaçada do estudo ativo e deixar isso realmente adaptado para as suas dificuldades. E é aí que entra a penseira. A gente criou um sistema de repetição espaçada, o sistema PR1, que foi feito para o estudante de medicina na fase de preparação para a residência médica ou até um pouquinho antes, para quem quer construir uma base forte já durante o ciclo clínico. Nosso algoritmo de repetição espaçada foi criado do zero com base nos sistemas mais usados no mundo e ainda conta com funções únicas que eu vou te apresentar agora, que vão te ajudar muito na faculdade de medicina e na preparação para a prova de residência. O sistema PR1 da penseira é composto, além do algoritmo de repetição espaçada, por 3 funções modulares. E a primeira delas é o Flow Control. Flow Control é um sistema de controle de fluxo de cartas. O que é que isso significa? Quando você entrar na penseira pela primeira vez, ela vai te perguntar quando é que você vai fazer a sua prova de residência. Você nem precisa ser muito exato na data aqui, viu? Você pode colocar lá uma data estimada que o sistema já consegue fazer mágica com isso. O que é que o Flow Control faz? Ele calcula exatamente quantas cartas você precisa ver por dia para você poder passar por todo o conteúdo de residência médica sem ficar tão sobrecarregado até a data da sua prova. Essa já é uma diferença imensa de outros aplicativos do mercado e de outras formas de fazer repetição espaçada. Esse sistema controla muito o seu nível de sobrecarga e te ajuda a manter constância, que é fundamental no ano de preparação para a residência. Mas eu preciso te fazer um alerta aqui.
Quanto mais tempo você tiver até a sua prova, melhor o Flow Control vai funcionar. Então, se você chegar na penseira faltando, sei lá, uns 3 meses para a prova, o Flow Control não vai conseguir segurar tão bem a quantidade de cartas que você vai ter muito conteúdo para ver em muito pouco tempo. A segunda função do sistema PR1 que eu quero te mostrar é o imprinting. E o imprinting é o nosso sistema de criação de cartas fantásticas. Nosso deck de residência médica não é um deck reciclado, que foi criado por alguém e depois reaproveitado para ser vendido. As nossas cartas são criadas desde o primeiro momento pensando em você, o usuário final. Além disso, cada carta que a gente cria passa por uma sequência de testes para garantir que a versão da carta que você recebe é a melhor possível. E assim a gente consegue o máximo de eficácia com a menor quantidade de tempo gasto possível por dia. As nossas estatísticas internas mostram que o tempo de resposta de uma carta na penseira é de 6 segundos. Ou seja, dependendo da época em que você entra na penseira, você vai conseguir revisar todo o conteúdo de residência médica em menos de 1 hora por dia. A terceira função do sistema PR1 é o Priority, que é um sistema de reagendamento automático de atrasos. Como é que isso aqui funciona? É mais ou menos assim, ó. Seu trabalho na penseira é zerar as cartas que ela te entrega todo santo dia. Mas a gente sabe que a vida acontece e você pode acabar perdendo um dia ou outro, ou até mesmo chegar no final do dia sem conseguir acabar com todas as suas cartas. E é aí que o Priority entra. Com esse sistema, se você perde um dia, a penseira vai reagendar automaticamente suas cartas atrasadas para que você não fique tão sobrecarregado no dia seguinte. Com o Priority a gente consegue reduzir, em relação a outros aplicativos do mercado, em até 80% o acúmulo de cartas atrasadas, mantendo a sua retenção. Isso aí já é uma diferença absurda. E essa função é tão importante porque permite que você consiga manter um ritmo de estudo com saúde até o final, até a data da sua prova de residência. E qual que é a rotina de uso da penseira? Sua rotina de estudo vai ficar 10 vezes mais simples com a penseira. Olha como é que vai funcionar. Primeira coisa, você vai lá e estuda um conteúdo novo no seu cursinho para residência, na sua faculdade, ou estudando algum caso que você atendeu. Segundo, você procura e libera o assunto lá nos baralhos da penseira, e isso já vai fazer com que você receba os flashcards do assunto que você escolheu. Terceiro, agora é só você entrar no aplicativo todo santo dia e responder as cartas que a penseira te mandar. Cara, a gente fez tudo para você. Você não precisa se preocupar com nada. A penseira já vem com um deck pronto para residência médica com mais de 25 mil cartas criadas com o nosso sistema de imprinting. A única coisa que você precisa fazer é entrar no aplicativo todo santo dia e responder as cartas que ela te mandar. Não conseguiu responder tudo em um dia? Fica tranquilo que a gente vai reagendar tudo automaticamente para você. Mas eu quero te fazer um alerta. Esse é um sistema que funciona muito bem e pode trazer resultados fantásticos. Literalmente te carregar até os 80%, até os 90% das provas de residência, mas dá trabalho. Você precisa de dedicação para tirar o máximo da ferramenta. E se você está pensando em prestar provas de residência de elite, se você pensa em prestar USP, Unifesp, Unicamp e outras assim, você precisa usar as melhores ferramentas que existem e da melhor forma possível. E eu tenho certeza que com o nosso sistema PR1, você vai conseguir revisar com excelência todo o conteúdo da medicina sem gastar muito tempo no dia. Você vai conseguir estudar em alto nível, sofrendo muito menos que os seus colegas. Além do que, o sistema todo é muito simples e muito intuitivo. Você já vai chegar sabendo de tudo lá dentro e não vai ter que ficar instalando 10 programas, fazendo login em site, clicando 500 botões diferentes. Ficou tudo muito tranquilo para você. Agora que você já entendeu o que é a penseira e como é que ela pode te ajudar, eu quero te fazer uma oferta. Se você quer escolher a sua vaga nas melhores residências médicas do país, clica no botão que está aqui embaixo desse vídeo e faz agora a sua inscrição. A penseira funciona como uma assinatura e esse é o preço do plano anual. E eu sinceramente não sei por quanto tempo esse preço vai continuar assim. E isso você pode pagar por cartão de crédito, Pix, boleto, Bitcoin, tem de tudo. E se você quiser pagar de alguma forma que não está no nosso site, é só mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente te ajuda. Tem um botãozinho verde bem no canto da página só para isso. E eu quero que você tenha a experiência completa do aplicativo sem se preocupar. Você vai ter 7 dias para usar 100% das funções da plataforma e se dentro desse período você não se adaptar ou achar que ainda não é a hora de você entrar na penseira, é só mandar uma mensagem pra gente que a gente faz o seu reembolso, sem letrinha miúda e sem estresse. Ah, e não é só isso, viu? Fazendo sua assinatura na penseira você ainda ganha acesso à comunidade da penseira. Esse é um espaço exclusivo para os alunos que a gente montou lá no Discord, onde você vai poder pedir ajuda, ajudar outras pessoas, trocar experiência, trocar materiais e muito mais. Essa é uma das partes mais legais da penseira, eu tenho certeza que você vai adorar. Os nossos alunos lá dentro são muito unidos e têm um talento absurdo para memes. A gente criou a penseira para que quando você vê o seu nome na lista dos aprovados, isso não ser uma surpresa. Você já sabia que isso ia acontecer.
Eu quero que você sinta a mesma emoção que eu senti quando eu liguei para minha mãe lá em fevereiro de 2022 e falei: mãe, eu passei na USP e eu tô indo para São Paulo para fazer minha matrícula. Essa é a sua chance de entrar na residência que você sempre sonhou, estudando de maneira eficiente, com mais retenção, menos sofrimento e ainda tendo tempo livre para aproveitar sua faculdade, sua família e seus amigos. Clica no botão e faz a sua assinatura. Eu te espero aqui na Penseira. Ficou com alguma dúvida? Me manda uma mensagem que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Vai ser um prazer te ter aqui no time. Um abraço e até logo.